Se eu tiver que ficar aqui com as minhas asas fechadinhas, fico, mas o casamento é para o resto da vida. Não era para o resto da vida, não. Não há nada para o resto da vida senão os filhos. 50 anos também não são fáceis de aceitar. As minhas asas completas, livres. Se depois não corre bem, logo se vê, não podemos continuar a correr mal. Que o futuro é mais risonho, quer para eles, quer para os filhos, com a separação. Olá, Marcela. Olá, Mafalda. Olá, Leonor. Olá. Sejam bem-vindas ao nosso podcast para um divórcio mais consciente. Olha, Mafalda, hoje temos connosco, já destes aqui o spoiler, não é? A nossa convidada de hoje é a Leonor Freitas. A Leonor começou a sua carreira como assistente social, uma profissão marcada pelo serviço às pessoas, mas sentiu a necessidade de voltar às raízes familiares. Deixou a sua carreira para assumir o negócio de vinho da família. Com muita coragem, muita visão, muito trabalho, conseguiu que transformou a Casa Irmelinda Freitas numa marca de referência nacional e internacional. E hoje é um exemplo de liderança, reinvenção e dedicação a um legado que fez crescer e ganhar mundo. É impossível também não agradecermos, não é, à Leonor por ter acreditado no nosso projeto e aceitou ser patrocinadora do podcast do Divórcio Consciente. Nós achamos, de facto, que há aqui uma ligação que faz sentido entre a marca Leonor Freitas com o nosso projeto, porque a Leonor é também um testemunho de quando a vida muda, é possível criar algo novo, com a mudança fazer algo bonito. E eu acho que é aqui um testemunho, é um privilégio, Leonor, tê-la connosco. Muito obrigada também. De facto, eu gosto de desafios e acho que este vosso projeto é um desafio muito grande que vocês estão a assumir e eu, disponibilizei-me para entrar nesse desafio. Vamos ver como corre. Vai correr bem, eu tenho a certeza disso, não duvido. Sim, aliás, já está a correr bem, não é? Esta temporada as pessoas estão com uma grande receptividade, as pessoas notaram o salto qualitativo que foi feito Mesmo. E a possibilidade de comunicarmos com mais pessoas, vozes que trazem visibilidade ao tema, porque essa é uma questão muito importante, nós já falámos muitas vezes sobre isso, Marcela, a importância da visibilidade, de bons exemplos, de como a vida se pode transformar e como o divórcio pode de facto ser consciente, porque nós tipicamente, do ponto de vista do coletivo, o que faz mais ruído é o que nós retemos mais. Então as separações e os divórcios muito ruidosos, muito contenciosos, são muito amplificados e dá a impressão que todas as separações têm que ser assim, e não é verdade. Muitas pessoas, muitas famílias conseguem fazer separações de forma tranquila, serena, com os seus altos e baixos, como todas as famílias têm, casadas ou não casadas, e portanto conseguirmos chegar a mais pessoas com estes testemunhos é fundamental, não é? Para dar também visão de que se pode estar diferente e fazer diferente. E Leonor, muito obrigada por nos teres acompanhado neste salto qualitativo que demos. Eu direi mesmo que é espetacular terem ido para este tema e uma necessidade enorme. É um problema atual e que ainda pouca gente o fala. Portanto, acho que é ótimo. Continua a ser assim um tabu, as pessoas têm muito medo. Eu acho muito paradoxal, Leonor, e agora também para as pessoas também te conhecerem aqui um bocadinho melhor e participares aqui com o teu contributo, que temos a certeza que é mais do que só patrocínio, é um contributo muito maior do que isso. Eu acho muito paradoxal e muito engraçado que este ano, que tu celebraste 50 anos de casamento, tenhas patrocinado um podcast sobre divórcio. Sim, porque eu acho que todas as vivências são importantes e viver 50 anos de casada também teve os seus altos, os seus baixos, teve que se ultrapassar dificuldades, teve que se compreender o outro, teve que se ceder, teve que se fazer. 50 anos também não são fáceis de chegar e, portanto, acho que é muito importante, embora eu não tenha vivido, de facto, a separação, nem seja filha de pessoas separadas, mas festejar estes 50 anos foi como festejar o ter sido capaz, como muitos casais
também o fazem para não se divorciarem. Ser capaz de ultrapassar nem tudo foi rosas, houve espinhos. O que fomos capazes foi de ir alisando esses espinhos e quando eles estavam bem, tentar alimentar a rosa, porque sabemos que nem sempre tudo se mantém bem. Muito respeito, de facto, pela diferença um do outro. Nós somos pessoas muito diferentes. E o nosso primeiro, vamos lá, encaixe que tivemos que ter, o nosso primeiro diálogo, a nossa primeira luta que tivemos que ter para continuar foi o respeito pela diferença de cada um. Esse foi um grande passo. A partir daí, de facto, as coisas foram caminhando e foram-se resolvendo à medida que iam surgindo. E pronto, e de facto hoje chegamos contentes, não é? Aos 50 anos, com uma retrospectiva, podíamos ter feito outras coisas, podíamos não ter feito, fizemos isto que não pensávamos fazer, ao fim e ao cabo com uma avaliação, mas que é positiva, como é evidente. Mas só valeu a pena por termos sido capazes de ultrapassar, de nos respeitarmos um ao outro e de cada um ter asas para poder voar, porque senão não tinha valido a pena. Esta coisa de termos que cortar as nossas asas para poder encaixar dentro do ninho é um custo alto, não é? Muito. Se tiver que ser. Estava a achar tão bonito, Leonor, aqui a tua partilha e tocas num aspecto muito importante e que eu acho que talvez seja o confuso para muitos casais mais jovens que estão a começar agora as suas relações ou que estão no meio de crises, que é este equilíbrio entre o que é nos esforçarmos, nos empenharmos, nos dedicarmos para manter uma relação ou o que é estarmos em esforço permanente numa relação. Não é bem a mesma coisa, porque nós podemos, a Sofia foi uma convidada que veio dar o seu testemunho enquanto filha, ela dizia, nós podemos esforçar, mas não podemos viver em esforço. E é um pouco isso, não é? A relação implica empenho, não é viver em esforço. Não é. É um empenho para ultrapassar, um empenho para crescer, porque nós também vamos crescendo em tudo, e no casamento, e na relação, e no compreender o outro, e no temos filhos, é mais uma etapa que temos que aprender e temos que nos adaptar também, mas tudo isto há dificuldades, mas são dificuldades ultrapassáveis e que depois até têm a compensação de sentirmos que foram ultrapassados. Portanto, não é um esforço. Estar em esforço eu acho que ninguém tem direito a ter que passar um período da vida inteira em esforço. Acho que as pessoas modificam-se, não são elas, mas sim precisamente termos a capacidade de ultrapassar os momentos difíceis, e eles passaram, e nós vamos ficando mais fortalecidos para continuarmos. É nesta perspectiva a minha ideia, ou o meu sentir. Eu acho engraçado porque, fazendo aqui uma ligação com a vinha, com os vinhos, não é? A própria vinha também passa por fases de mudança e transformação, às vezes é preciso podar para crescer, e a Leonor agora fala também aqui nas relações, não é? E traz esta aprendizagem da vinha para a sua vida, de estes momentos que é preciso transformar, de mudar, também de podar. Não tenho dúvidas que a minha infância me marcou para o resto da minha vida. Aquilo que eu gosto do campo, o facto de eu ter voltado às minhas raízes novamente. Eu tive a sorte também de ter uns pais com um grande equilíbrio. E tudo isso me deu também capacidades, mas também eram pessoas que me exigiam que eu ultrapassasse dificuldades, não eram super protetores. E tudo isso, de facto, me ajudou. Ser agricultor não é fácil, portanto, eu também assisti às dificuldades dos meus pais e eu própria as vivo diariamente, porque estamos dependentes das condições climatéricas e é preciso, de facto, sermos resilientes, porque todos os dias
Pronto, não corre as coisas como queremos, ou porque chove, ou porque faz calor, ou porque há outra coisa. É de facto uma profissão que é preciso ter força para ultrapassar as dificuldades. E eu não tenho dúvida que isso me deve ter dado também bases, pelo que eu ouvi, pelo que eu vivi, também um bocadinho pela minha personalidade. Eu tenho de dizer isto porque a sinto. Eu logo de pequena fui sempre muito... sempre soube o que queria, logo de muito pequena, e não era fácil darem uma volta, porque eu tinha muito determinado que queria. Eu, por exemplo, queria estudar e fiz tudo para estudar. É verdade que o meu pai me disse: se perdes algum ano, vens imediatamente para casa, porque eu tive que sair de casa, porque aquilo era um meio rural. Eu não perdi nenhum ano, porque eu não queria vir para casa. Hoje voltei às raízes, isto para se ver como as coisas nos marcam, e em determinadas idades tem um valor para nós. Aquele campo, em determinada idade, não era uma liberdade, era ao contrário, prendia-me ali, eu queria ir ver outras coisas, queria saber outras coisas. Depois, mais tarde, sem eu pensar, por volta dos 40 anos, o meu pai faleceu e eu, sem ninguém me dizer nada, tomo de imediato, nesse dia, o voltar às minhas raízes e ao campo, porque não quero vender. E é isto, porque eu sou filho único. A vida, de facto, é, como se costuma dizer, e é verdade, é uma volta e uma viravolta. Eu venho, deixo tudo, as minhas colegas não percebem, eu também gostava do que fazia, não percebem porque. Ou seja, não foi deixar a carreira porque estava cansada Não, gostava imenso do que fazia, gostava imenso das colegas. As minhas colegas estiveram agora na minha festa de 50 anos de casado e elas não percebiam onde é que tu te vais meter no campo, mas foi mais forte do que tudo. As minhas raízes foram mais fortes do que tudo. E voltei, e hoje digo em boa hora que voltei, mas já voltei noutras circunstâncias. Tive a sorte, também é preciso ter sorte nestas coisas, do meu pai ter falecido quando eu já tinha esta idade, porque se calhar se eu tivesse 20 não vinha mesmo, não queria, quer dizer, há aqui uma série de coisas que também se têm que conjugar. Nós temos que lutar, mas também se têm que conjugar para correr, para acontecer. E no meu caso, eu às vezes penso nisto. Voltei e vou acabar lá, com certeza, os meus dias, mas vou acabar muito... sentir-me muito completa, muito satisfeita de ter voltado, com as minhas raízes, um grande orgulho da ruralidade que sou, da minha família, rurais, com pouca literacia, mas com grandes valores humanos, e passaram-me grandes mensagens de amor à terra, de amor ao outro, e tudo isto eu hoje dou um realce diferente, e portanto acho que a vida é mesmo isto, é nós irmos... Claro que também fui lutando para ultrapassar as dificuldades, porque de início era um susto. Tive que ter o mesmo comportamento que muitas vezes, com certeza, os casais também têm que ter, que é uma adaptação, é uma aprendizagem, é um novo caminho, a insegurança económica também, mas a pouco e pouco também ir ultrapassando. E hoje estou de facto satisfeita e pronto, agora estou aqui a fazer uma comparação que se calhar não tem cientificidade, mas é como um casal quando consegue ultrapassar os problemas, consegue ultrapassar um divórcio que estava à vista, e depois as coisas correram bem e ficam com certeza muito contentes de poderem levar a sua vida para a frente em comum. Eu também, é isso que eu sinto. Queria muito sair daquela terra para ir para outros horizontes, não me dizia muito lá ficar ou nada, e depois de ultrapassar tudo hoje sou extremamente feliz, e foi ali que eu me reencontrei, e era ali que eu fiz o que devia ter feito. Que te cumpriste, sentes que foi ali que te cumpriste? Sinto que foi ali. Sim. Muito engraçado, que não tinha consciência.
Mas foi uma decisão, não é? Tu não te foi imposto. Nada. Portanto, foi uma decisão que foi tua, que foi natural, que te foi intuitiva. Completamente intuitiva, completamente... estava tudo muito assustado, ninguém dizia nada, não é? Estava a minha mãe, estava o meu marido, e eu só disse, vai a casa buscar, os miúdos eram pequeninos, buscar as roupas, buscar as coisas que é preciso, porque eu vou morar para a casa da minha mãe. Eu fui muito decidida, não respeitei muito a opinião do outro, porque era aquilo que eu queria. Naquele momento era imperioso. Era, não, de facto. E o meu marido, muito caladinho, fez tudo o que eu disse. A minha mãe, acho que começou a ficar mais tranquila, a pensar que ia ter companhia. Também ficou satisfeita, mas não dizia nada. Não queria influenciar. Não queria, e também estava muito... Foi tudo muito rápido e, portanto... E pronto, e lá vamos. Que se calhar uma das coisas difíceis foi abdicar da minha casa. Porque a minha casa era o meu ninho já, não é? Onde os meus filhos tinham nascido. E depois fui para o outro ninho onde eu tinha nascido. Mas a dona da casa era a minha mãe. E ela também não deixava por mãos alheias a sua casa. Mas como eu ia tão focada no objeto negócio, até isso não me incomodou. Só me começou a incomodar quando eu estabilizei no negócio. Aí é que eu tenho que ir para a minha casa novamente. Comecei a sentir necessidade. Eu já tinha obtido os outros objetivos. A casa, na altura, foi o meio. E depois, depois precisava de ser eu outra vez. De ter a minha casa. E lá se resolveu com a minha mãe. E com o meu marido, já falado com o meu marido, com os meus filhos, que entretanto tinham crescido. E fomos novamente para a nossa casa, sempre com a ligação à minha mãe, mas senti muito essa necessidade depois da estabilidade daquilo que eu tinha criado, que era a minha casa também. Acho tão incrível isto, Leonor, como tu agora neste bocadinho retrataste de facto os ciclos da vida. São ciclos, são fases, e essa capacidade de reconhecer que as necessidades vão mudando, que o foco vai mudando. Há muitas pessoas que têm este medo da mudança porque têm medo de se perder, de se descaracterizar. É como se eu mudar, então já não sou o que era. E de alguma forma tu não pareces ter esse medo, como se houvesse sempre uma continuidade de quem tu és ao longo do tempo, independentemente do que vais fazendo, em que projeto estás, conseguir ouvir-te a ti, ouvir o teu meio, e olha, bora, é para mudar, é para mudar. Este receio de vou-me perder de mim ou vou perder quem sou se mudar, está em ti? Alguma vez o sentiste? É uma coisa que não te faz sentido nenhum o que eu estou a dizer? Faz Reconhece sentido. Isto? Não tenho medo, não. Mas tenho medo de poucas coisas. Não posso dizer que não tenho medos de nada. Tenho muito medo da falta de saúde dos meus filhos, da minha família. Preocupa-me muito com os meus filhos. É de facto aquilo que mais me abana em termos alguma coisa que eu não seja capaz, são os meus filhos. Agora, de resto, de facto, negócios, mais dificuldades, menos dificuldades, não. Um ano é melhor, outro ano é pior. Havemos de ser capaz. Eu digo, emprego lá na empresa muitas vezes, mas a vida é assim, temos que mudar, temos que encarar, porque lido com pessoas que têm medos e que me dizem, mas agora vai mudar isso e depois não corre bem. Logo se vê, temos que fazer para correr bem, mas não podemos continuar a correr mal. E, portanto, nesta perspectiva, não tenho medo nenhum. Agora, não posso dizer que sou tão valente que não tenha medo dos problemas da família e muito da saúde e, acima de tudo, dos meus filhos. Mas vou interromper só por uns breves segundos para te entregar informação muito relevante. Se és um profissional da área da família, da infância ou adolescência que quer apoiar efetiva e intencionalmente
pais e filhos que vivem num contexto não conjugal ou que estão a passar por uma separação, então vem fazer formação, mentoria e supervisão connosco. Semeia bons princípios, rompe padrões e ultrapassa obstáculos metodológicos. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação, também temos apoio e formação para ti. Porque em vez de traumáticos, a separação e o divórcio podem ser uma reparação, com crescimento emocional e pessoal para todos os envolvidos. Para mais informações, segue um link na descrição do episódio. E agora, vamos já voltar à nossa conversa. Agora não posso dizer que sou tão valente que não tenha medo dos problemas da família e muito da saúde e, acima de tudo, dos meus filhos. Mas também digo, ao mesmo tempo que eu digo destes medos todos, penso, mas eles têm que ter a vida deles, têm que ter a personalidade deles. E eu não tenho que andar aqui sempre assustada a querer tomar conta. Portanto, tenho que respeitar, são diferentes, tenho que respeitar. Luto comigo para isto e ajuda-me, porque senão fico ansiosa de querer tomar conta deles e que não corra nada mal, e claro que corre. E, portanto, também tento, quando sinto os medos, trabalhar esse medo no sentido de, vamos lá por fases, agora vai lá esse medo para trás, vamos esperar que isto corra bem. Também luto com isso, mas luto. O resto não, é normal. Encarar, mudar, até gosto. É nítida aí uma capacidade de resiliência que eu acho que ajudou seguramente aqui no percurso da Leonor, né? Uma capacidade de resiliência mesmo muito vincada, né? Mas, e uma vontade, e o novo não assustar, né? Sendo o vinho uma área tão ligada às tradições, como é que conseguiu? Tem conseguido de facto, Leonor, fazer esta articulação entre a tradição, o passado e a mudança, que é uma coisa que também está muito em si. Essa mudança, já nos contou aqui várias fases de mudança. Como é que tem conseguido articular isto? Porque de facto a marca Irmelinda Freitas é muito isto, não é? É, e a tradição é engraçado, que a tradição está muito em mim. E eu acho que foi por aquilo que eu vivi. Por a ligação que eu tive à terra, por o que eu assisti na família, por gostar. Agora, esta tradição não pode ficar estacionária. E, portanto, eu passo a vida a dizer que quero conjugar a tradição com a modernidade. Nós temos que ir acompanhando. E eu tento sempre valorizar aquilo que tenho de tradição que gosto muito, mas que tem que mudar, acabou. Eu tenho um exemplo que era a primeira adega, onde tudo se fez e onde tudo começou, que tivemos que mudar forçosamente. Os tempos de hoje não eram compatíveis com a adega antiga, mas eu tinha imensa pena, porque eu lembrava-me do esforço económico que os meus pais tinham tido para pagar aquela adega antiga. E dei-lhe vida, está transformada num pequeno museu. Eu, desde que lhe dei vida, fiquei tranquila. Ela representa o tempo. E passo sempre muito, tenho muito isto. Mantenho, faço um prolongamento para a modernidade, ou uma transformação, mas se puder, vamos deixar aqui um elemento da tradição. Tudo se vai fazendo, tudo se vai transformando e tudo se vai percebendo como é que se transforma. E isto dá muita compensação. Agora, não sou nada de bloquear nada, com a tradição também. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que nós fomos das adegas que começaram a ir para os festivais dos jovens. Fizemos carrinhas, fizemos pavilhões e tudo isso tem um impacto económico grande, tem uma mudança grande, porque até havia a ideia que parecia mal ia-se com o vinho para os festivais das pessoas jovens. E de facto eu, com a minha equipa jovem, com a minha filha e com o Vítor e com o meu filho, com os jovens, eu dizia, mas porquê é que parece mal? Vocês têm que aprender
a beber vinho. Saber beber, não é beber a mais. É o saber beber. Mas têm que se habituar, porque senão nós mais tarde não vamos vender vinho a ninguém, não é? Ninguém, só bebem cervejas, bebem outras coisas. Qual é o problema de ficarmos agarrados ao tradicionalismo do vinho só servir para um determinado momento, quando podemos ter vinho para todos os momentos? E lá fomos e tem sido um sucesso. Agora já há outras adegas a ir e de facto é muito giro, porque é eles que me fazem a justiça e dizem: nós estamos aqui graças a esta senhora que pagou, achava caro, mas pagou e motivou para que fôssemos. E de facto eu quero muito antecipar coisas também. Quero muito. É verdade que isto olha, giro, ainda não tinha pensado. Eu tenho a tradição, depois tenho a modernidade e tenho muito o antecipar. Gosto muito. Vamos pensar o que é que isto ainda vai ser, a ver se somos dos primeiros. Temos que antecipar. E isto, olha, lá tem conjugado e lá tem dado certo. Muito certo. E claro, há uma coisa que eu peço sempre, é quando isto, nós sabemos, também é outra etapa da vida, e ela está a chegar, como é evidente, que é a etapa, pronto, depois dos 70. Há pessoas que, enfim, sabemos que a sua memória, o seu raciocínio já não é igual ou é muito diferente. Eu, por enquanto, não sinto, mas posso estar sem sentir. E então, passo a vida a dizer, quando eu estiver a empatar, quando eu estiver a dificultar, por favor, digam-me, que é para eu ir fazer outras coisas. Porque também tenho essa preocupação. Só quero estar enquanto não bloquear, enquanto eu for uma mais-valia, enquanto eu for capaz e também que me dê prazer estar. E estou neste momento na transição, que é outra fase, na transição para a nova geração, uma transição calma, uma transição que às vezes não é fácil também. Nós já passámos aqui algumas dificuldades, eu e a Joana, porque vai ser a Joana, por mútuo acordo com o irmão, mas neste momento estamos numa fase muito bonita desta transição, porque colaboramos muito, temos muitas ideias em comum, avaliamos muito o que fazemos, estamos numa fase bonita de mãe e filha a transitar. Eu estou lá menos tempo que o que estava, não é porque não me apeteça estar, mas se eu estiver, bloqueio. As pessoas só vêm ter comigo. Então eu vou arranjar o cabelo, digo que vou para ali, vou para acolá, mas estou a dar o espaço à nova geração. E isto, quando é feito com alguma calma e também com respeito pela diferença, é muito bonito. Eu estou a gostar muito desta fase. Que em algumas casas dá problemas. Isto é tudo como ao divórcio. Mas disse-nos aqui muitas coisas muito importantes, este espaço para a diferença, não é? E termos conscientes que a transformação acontece, não é? Inevitavelmente a transformação acontece. Por mais que queiramos bloquear, por mais que queiramos que a transformação não aconteça, é a vida a acontecer. Eu costumo dizer que se eu não fizesse esta transição bem feita, tinha feito um mau trabalho para os meus filhos. Deixava-lhe uma má herança. Eu costumo dizer mesmo este termo. Porque eles têm que dar continuidade, eles optaram por estar lá a trabalhar, se não tivessem optado, tudo bem, mas optaram, eles têm que ter as bases, têm que ter as raízes para ter continuidade, senão eu deixo-lhe uma carga de trabalhos. E, portanto, é uma fase ali de início que nós estamos habituados a mandar em tudo, que não é fácil, é um casamento, e depois vamos ali também discutindo os vários pontos, uma diz que tem razão num momento, a outra diz que tem razão no outro momento, então, mas agora vamos lá ver quem é que afinal tem razão, e com todo este processo leva-nos de facto a uma ultrapassagem dos problemas, isto é tudo muito parecido na vida, e leva-nos depois a um casamento que sentimos muito gosto porque ultrapassámos as dificuldades para trás.
E isto, eu sinto isto que a Joana é muito giro. E vamos as duas para ali, vamos as duas para lá, e já vamos até falar as duas, o que é muito giro. E, portanto, vale a pena o esforço. Porque de início é esforço. Sobretudo para mim. Tem que ser os mais velhos aqui que têm que dar espaço aos mais novos e pensarem que tiveram o seu espaço. Aqui eu acho que tem que ser mesmo os mais velhos. Eu tive que fazer este trabalho comigo. Nós temos que pensar connosco e falar connosco próprios. E eu acho que nos casamentos isso também tem que acontecer. Nos relacionamentos, eu peço desculpa. Não, mas é que é isso também. Sim. Eu acho que estás a fazer aqui uma ligação muito forte entre casamento e relacionamento. E estás a usar esse exemplo também para a relação com a tua filha, não é? Com os teus filhos, com o João também. Só que, mas diferente, porque com a Joana é numa determinada direção, porque é uma filha, porque são filhos que são diferentes. E ela vai também ocupar o meu lugar, ela está na gestão já. Enquanto o João não. O João está calmamente. Aquilo que for preciso eu estou cá, para a informática, eu ajudo a Joana no que ela precisar, eu tenho muita admiração da Joana ser capaz de fazer isto, mas eu não sou. E nesse aspecto temos aqui um problema que não me foi fácil para mim, mas está resolvido se pensarmos, mas foi muito difícil, eu tive muita pena e tive dificuldades comigo própria, que as tive que resolver comigo própria, do João não ser um homem de negócios, mas tive que respeitar que ele é assim, ele é uma maravilha de pessoa. E portanto eu tive que pensar que se calhar ele fosse como eu queria, se calhar dava-se mal com a irmã, se calhar ia ser mais problemático. E com isto arranjei um argumento para me conformar. Mas, sobretudo, acho que fizeste uma doação muito, muito bonita ao João, que é aceitar quem ele é e como ele é. E é isso que os nossos filhos precisam de nós, é que nós os aceitemos como eles são. E isto não é o conformar ou não dar, não, é primeiro aceitar quem eles são, como são, as pessoas que são. E depois, a partir daí, podermos crescer juntos e as mais-valias de sermos quem somos vão aparecer. Eu tenho a certeza absoluta que as mais-valias do João ser quem é estão a aparecer na vossa vida. É inevitável. É inevitável, não é? Temos que as valorizar porque há ali muitos valores que estão distraídos, ninguém dá por eles. Mas há ali muitos valores também, tal e qual. É isso, Mafalda, estás a chegar ao meu conforto. Mas é que eu acho que é mesmo isso. E às vezes nós estamos na expectativa de qual é o sistema ideal, o sistema que vai funcionar mesmo bem, e não reparamos olha como o nosso sistema está a funcionar bem. De facto é assim que ele funciona, porque é que teria que ser de outra maneira? Então essa aceitação e este relacionamento, e como a nossa relação com os filhos muda tanto, não é? Ter filhos pequenos não tem nada a ver com ter filhos mais crescidos, as coisas mudam mesmo muito. E aprendemos tanto com os filhos, não é? E aprendemos a perceber melhor os outros com os filhos. Eu acho que os filhos são de facto uma grande preocupação, que já sabemos, porque queremos tudo melhor para eles, mas uma grande compensação de aprendizagem, até de cedermos, até de aprendermos a ceder, de aprender a compreender, de aprender a lidar com pessoas diferentes. Eu acho que, de facto, os filhos é único. E é para toda a vida. É um desafio. Leonor, eu estava aqui a ouvir e estava a pensar, estando já nesta fase de transformação daquilo que é a Casa Irmelinda Freitas e daquilo que tem sido o legado, e já reconhecendo que a passar aos filhos aqui estão a passar testemunho, não é? Esta passagem de testemunho e reconhecendo, como já disse, que reconhece que eles são diferentes, não é? Que eles não são iguais à Leonor, são diferentes. Mas o que é que gostaria de deixar como marca neste trabalho que tem vindo ao longo de várias décadas a fazer? O que é que gostaria que ficasse? Gostava de facto que ficasse uma boa imagem de negócio, mas também de humanidade, de relação com as pessoas, e que os meus filhos se dessem bem e conseguissem dar continuidade, de facto, ao negócio
na perspectiva, de facto, muito, sim senhora, do negócio, temos que viver do negócio, de modernidade, de manter esta tradição, mas ir sempre evoluindo, mas também de muito afeto ao próximo, quem trabalha connosco, valorizar quem trabalha connosco, quem nos ajudou. Ao fim e ao cabo, uma casa que deixasse marca, quer pela sua qualidade, do vinho, qualidade das uvas, mas também uma casa que ajudasse aquele território, aquele pequeno território, a evoluir, as pessoas a evoluírem, a terem um nível de vida melhor, e que eles conseguissem continuar como nós continuamos, todos. Nós somos um todo, naquela casa, mesmo já sendo muitas pessoas a trabalhar. Gostavam muito disso e que eles um dia achassem que eu tinha feito bem. Também sou autêntica com isto, gostava muito que eles me reconhecessem. A minha mãe fez bem, não fez tudo, bem entendido, mas que haja mais pontos positivos que negativos. Isso também gostava. Acho tão lindo olha, vou usar também a expressão, este casamento entre o que é a individualidade da família, mas também depois o que é a expansão do território e do resto da comunidade. Portanto, família por um lado e comunidade por outro. Estamos outra vez nestas dualidades. Eu lembro-me que também foi o teu pai que fez a primeira escola naquela zona. As crianças ali não tinham escola e foi também graças ao teu pai que o Fernando Pó passou a ter uma escola primária. Isso também é incrível, como ao longo do tempo vocês têm conseguido também contribuir para a comunidade do ponto de vista social. Acho que é um projeto que também não esquece que estão numa rede global, não é? Nós, o meu pai deixou muitas marcas e a minha mãe. Cada um da sua maneira. O meu pai deixou muitas marcas sociais, a minha mãe também deixou, mas era uma mulher que completava o meu pai, mais do negócio, mais de vir, ver lá, do ajudar a gestão. Na gestão. Ela tinha muito isso, sempre disfarçadamente, mas era ela. E o meu pai tinha muito a humanidade, de facto gostava muito da sociabilização, gostava muito já de conhecer coisas diferentes. Ele era de facto uma pessoa um bocadinho diferente para o meio e para aquela altura. Uma pessoa mais evoluída por ele, era por ele que era assim. E tinha uma preocupação enorme com o outro. E dizia-me várias vezes, ele deixou muitas marcas, e dizia-me várias vezes: filha, nós não podemos querer que todos sejam como nós, porque senão não tínhamos pessoas para trabalhar para nós. Nós temos é que dar valor a quem sabe umas coisas, a quem sabe outras. Somos todos iguais, temos todos o mesmo valor, sabemos é coisas diferentes. E temos que nos ajudar. E isto é uma coisa que eu ainda hoje, com os meus colaboradores, eu me lembro e faço. E dentro disto outras coisas. Do ajudar quem não podia, tudo o que ele pudesse e soubesse que ele, de facto, era uma pessoa que gostava muito de ajudar. E isso ficou-me nitidamente. E tenho tido muita preocupação de passar isso à Joana e ao João. E a Joana está mais em contacto com os colaboradores e neste momento demorou um bocadinho, porque também a verdade é que a Joana não viveu o que eu vivi, não podemos. As vivências são diferentes. Eu vivi o ter pouco, eu vivi ter só 2 vestidos, eu vivia ter só 2 pares de sapatos. A Joana não. Cresce numa fase diferente do mundo também, não é? Um mundo diferente. Mas depois percebeu que, de facto, há muitas pessoas ainda que precisam, às vezes, de pequenas ajudas. E que
não têm todas as mesmas facilidades. Nem que seja por dificuldades ou por falta de higiene mental, que também é outro problema. Mas a verdade é que é um problema e temos que ajudar aí. E, portanto, só agora é que eu, de facto, estou a ficar tranquila porque a Joana está a perceber. Todos os chefes de departamento, quando sabem que há um problema, vêm ter comigo, dizer-me. Mas isto foi natural, foi criado naturalmente. E a Joana agora também já vem ter comigo a dizer, olha, que passa-se isto e não sei o que achas, mas já está, de facto, no mesmo caminho. Claro, numa de ajudar e responsabilizar as pessoas, porque também temos que o fazer. Eu penso que isto é que foi uma aprendizagem que veio do berço e que se foi transmitindo. Eu isso acho que sim. Há pouco falavas em raízes e falavas em asas. Não sei se pus hoje os óculos dos paradoxos e destas coisas assim um bocadinho que são opostos, mas que depois se complementam. E fico aqui a imaginar, Leonor, quais é que serão as tuas raízes? Ok, já sabemos que tem a ver com a terra, que tem a ver com a tua história, mas em termos de valores, ou em termos de experiência, ou em termos de sentir, quais são as tuas raízes? O que é que tu sentes que é aquilo mesmo que te agarra à terra, a quem tu és, ao teu chão? Ou quem são? Agarra-me muito aquilo que eu sou. E fui e sou muito isso. As minhas raízes eram do trabalhar. Eu tenho o exemplo do trabalho, até do estudar, não é? Se eu queria, tinha que estudar, do poupar. As minhas raízes são muito aquilo que eu fui vivendo. E estou sempre muito contente, sabes? Porque tenho sempre tudo o que preciso. Não sou daquelas pessoas que estão sempre com a ambição de querer mais. Não. Tudo o que me acontece eu agradeço. Vivo bem comigo, vivo bem quando consigo ajudar os outros. E as minhas raízes são as raízes da minha família. E o que é que tu fazes para te ligar a essas raízes? Quando te sentes um bocadinho mais desconectada? Ou o que é que tu fazes para te garantir que vais ficando ligada a elas? Eu não sinto desligar. Nunca sentes? Ok. Eu nunca sinto desligar. Ok. Aliás, acontece muitas vezes, agora pela vida que tenho, acontece muitas vezes estar com pessoas com raízes muito diferentes da minha. Muito. E eu estou a falar com as pessoas, ou estou ali e estou a pensar, olha a diferença das minhas raízes. Sinto muito essa diferença, mas sinto-a com orgulho, com respeito também pelo dos outros, mas a minha é diferente. As pessoas às vezes não percebem que a minha foi diferente e é diferente. Mas eu, sempre que posso, digo. Porque de facto é assim que me sinto bem. Não, nunca saio das minhas... Nunca saí. E foi sempre assim? Ou achas que houve fases em que não estavas tão consciente da presença dessas raízes? Só quando era mais miúda, não é? Mas depois não. Mesmo a trabalhar. Mas tenho mais consciência ainda, desde que vim para a minha atividade e para, de facto, para o meu território, para o meu trabalho da viticultura, para a terra. Acho que tive mais aí do que quando estava a trabalhar na minha função, como assistente social. Mas eu talvez estou agora a analisar isso, talvez, mas nunca larguei as minhas raízes. Não. Imagine esta questão da assistência social e tinhas acabado de estar a falar da importância de colaborarmos e de ajudarmos com as pessoas à nossa volta que também precisam. Até e o que é que são as asas, Leonor? Quais são as tuas asas? As asas, de facto, eu não posso sentir a minha liberdade presa. Tem que ser eu. Tenho que me sentir bem comigo. Não posso ir fazer o que os outros querem. E, portanto, grande dificuldade eu teria, ou tenho hoje, mesmo hoje, se alguém me vem dizer que não vais fazer aquilo,
que porque não sei quê, as coisas não correm bem porque vou mesmo fazer. Agora, levando isto, porque eu penso muitas vezes, também no meu casamento, a primeira dificuldade, e já o disse, foi o meu marido aceitar as minhas asas completas, livres completamente. Foi aí o nosso primeiro ultrapassagem de dificuldade. E foi o que resultou os 50 anos. Porque se esta fase não é ultrapassada, eu não tinha dúvidas nenhumas do que ia fazer. E completamente clara no que ia fazer. E foi tudo dito claramente. Mas, de facto, a outra pessoa percebeu que era tão claro, era tão sentido, era tão verdadeiro, que mesmo que fizesse esforços, que eu acho que fez, habituou-se a dar asas. Eu terei que ir para onde eu entendia. Eu entendi que havia de ir para a Angola vender vinho sozinha e fui. Entendi que havia de ir para o Brasil e fui. Eu os percebo que ficavam preocupados, mas não era por ser mulher que eu não ia. Os homens iam. E, portanto, fui, não me aconteceu nada, vendi vinho, fui para a Polónia e pronto, andei nesses sítios todos. Não me venham dizer que eu não vou. Pronto. Se agora mais tarde houver um argumento de saúde, de uma coisa assim, Pois, claro. eu não vou. Aliás, também dizer que dentro deste grande espaço que eu preciso, eu hoje à noite vou para um jantar. E claro que vou sozinha, não ando com maridos atrás. Com muito respeito para o meu marido, que é espetacular. Mas o jantar não é para ele, eu agora não vou dizer eu trago o meu marido. Não, ele fica em casa ou vai para algum lado. Ele não faz isso, é engraçado. Mas eu faço, porque eu só me sinto bem assim. Eu, este fim de semana, preciso de ir com umas amigas, por exemplo. Eu digo, olha, este fim de semana eu não estou a organizar o teu fim de semana. Eu não posso sentir que não faço uma coisa porque o outro não quer que eu faça. Embora, já agora, também dizer que por motivos válidos, que o meu marido, de facto, tem estado com graves problemas de saúde, eu abdiquei completamente e de boa vontade. Fiquei muito contente comigo, que eu não sabia como é que reagia. Mas abdico de muito boa vontade de não ir a sítios, porque sei que ele não pode. Não pode comer, não deve, e para o acompanhar mais. E eu não sabia como é que ia reagir nesta situação, porque nunca tinha acontecido. E de facto fiquei satisfeita comigo própria, porque eu acho que o meu marido também merece isto. Ele já abdicou de muita coisa para mim. E como estou a fazer de vontade, porque isto contrariado era uma grande maçada, claro, mesmo nesta altura. Fiquei contente, porque claro, não, fizemos um caminho em conjunto. Sim. Agora estás a falar de responsabilidade relacional, não é? Que é, ok, para mim é muito importante a minha independência, a minha responsabilidade pessoal de quem eu sou, viver a minha vida, mas também descobri que é tão importante esta responsabilidade relacional, que é o que é que eu dou de mim também para esta relação. E sim, vai haver coisas que eu vou prescindir, vai haver coisas que eu se calhar vou abdicar delas neste momento, mas o prazer que me dá quando isso é feito em prol de nós e não só de ti ou só de mim, não é? E fiz isso também sempre que os meus filhos precisaram. Não tenho esse problema, estou resolvida com esse problema, bem resolvida, porque sempre que os meus filhos precisavam, eu estive. Não houve grandes problemas que me tivesse que ausentar do trabalho, mas ausentei-me algumas vezes por causa deles, mas era eu ia à escola, não é por achar, porque queria ir, eu não queria que fosse o meu marido a ir, eu achava que percebia melhor o que queria saber melhor. Ele chegava à casa, não me sabia contar nada e, portanto, eu queria ir às reuniões, à escola, eu queria ir falar com os professores, eu queria ir com eles ao médico. Há coisas que eu não abdicava, porque queria não abdicar. E é a mesma coisa agora
com o meu marido, não é? Quando ele esteve hospitalizado, e foi o ano passado, vinham da adega ao hospital para eu assinar e para eu dar os meus pareceres, mas eu Ficavas lá. Mas eu ficava. Porque também não me sentia bem a fazer o contrário. Claro. E, portanto, Fizeste as tuas escolhas e isso é fiz tão as bom. minhas escolhas. Isso é tão bom, espetacular. E, portanto, senão eu vivo bem comigo e com as coisas, mesmo que me vão acontecendo, que eu vou lhe dando a volta para elas serem positivas, eu acho que tem a ver muito eu estar bem comigo. Porque quando eu faço alguma coisa, que também faço, não é? Que não está bem comigo, eu, enquanto não a resolvo, não aguento estar comigo. E, portanto... Essa consciência é muito importante, não é? Tem que ser assim. De nós sabermos que, de facto, há qualquer coisa que não está a bater certo. Que eu fiz, mas que não está a bater certo comigo, não é? Nem que custe muito a resolver, porque às vezes custa. Temos que ir dizer ao outro que fizemos mal ou que tivemos errados. Não custa, não é? E custa. Mas eu ando ali um bocado, ainda me custa mais não resolver. E disse, agora eu tenho que ficar com este problema resolvido. E vou resolvê-lo. Tem que ser assim. Ainda há pouco, quando falavas do Arménio, tu e o Arménio juntos terem que perceber como é que vão fazer esta coisa das tuas asas poderem abrir no seu todo, fiquei com a impressão que estavas também a comunicar-nos que houve um momento em que ponderaste que, se não conseguirmos fazer isto, pode ser preciso terminar o nosso casamento. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E, portanto, isso foi uma coisa que teve foi no início do nosso portanto, casamento. foi uma hipótese que puseste. Sim, não tinhas aquela ideia para a altura de que o casamento é para a vida e se eu tiver que ficar aqui com as minhas asas fechadinhas, fico, mas o casamento é para o resto da vida. Não era para o resto da vida, não. Não há nada para o resto da vida senão os filhos, para mim. Não. Se não resolvêssemos, não foi esclarecido e foi-se resolvido. E como isto, outros problemas. Mas este foi o primeiro. Este é aquele que tu te lembras. Porque este é aquele que me marca muito, em todo lado. Todo lado. Sim. E também isto é muito engraçado, porque tu tinhas estado a falar antes da importância de teres aceito e de aceitar também a outra pessoa, mas nesse momento, quando estavas aqui a falar da importância de abrir as tuas asas, o que me disseste, ou como eu ouvi, também foi preciso sentir que fui aceite. Sim. Sim. Não houve mais problemas, foi aceite. Tão bom, tão bonito. Não, foi aceite, e por isso é que nós fazemos este percurso e vamos chegar, eu direi que vamos chegar ao fim da nossa vida melhor em termos afetivos, de ligação, melhor do que ao que começamos. Isso é que é construir uma relação, é mesmo isso, não é? E, aliás, eu penso agora, desde que o meu marido está doente, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado, e nós costumávamos dizer, já tem 70 anos, já tem 80, olha os velhotes, já têm. E custa imenso agora a separação. Eu acho que custa mais, se for com consciência, a separação agora, aos 70 e tal ou 80, do que custava no início, quando eu achava que as asas podiam não se abrir. Aqui resolvia-se. Como fomos fazendo este caminho, agora estamos mais unidos. E eu penso nisto muitas vezes. E não pensava, só pensei agora, quando a Arménia disse isso, de facto, às vezes somos injustos. Eu até pensei neste sentido. Somos injustos com os mais velhos. Eles sofrem muito a separação. Sim, não Levou-me a esta meditação. Pois, não estão ali tipo bibelôs juntos na mesma jarra porque sim, ou na mesma cômoda. Não, é uma relação que está construída e essa presença é importante. Não é porque está ali. Sabes, eu acho que talvez, agora estou aqui a pensar, talvez isso venha também de alguns relacionamentos vazios que têm 50 ou 60 anos, mas que na verdade não havia bem relação. As pessoas foram ficando. Pois. É diferente de pessoas que constroem uma relação ao longo de 50 anos, não é? Porque, ok, um casamento é bem sucedido porque durou 50 anos. Depende, sim. Há pessoas que aturaram 50 anos. É isso. E vocês testemunham a construção de uma relação ao longo dos 50 anos. Curiosamente, há alguém para quem o divórcio, se fosse necessário,
Pois, era uma das hipóteses. E isso é muito giro, porque o medo que a sociedade tem, que é se aceitarmos a separação, se aceitarmos o divórcio, vai haver muito mais e os casamentos não duram. E o que tu estás a testemunhar é o contrário, que é, olha, eu aceito a separação como uma hipótese e isso não vai impedir de, ainda assim, eu investir na minha relação e conseguir manter-me em relação. Aliás, eu tenho amigos que se divorciaram aos 50 e tal anos. Os filhos saíram, portanto, eles estavam agarrados a outras coisas, não um ao outro, não é? E tenho, que não esperava, sim, que aconteceu. Estava aqui a refletir e que ao mesmo tempo é engraçado, não sei, o Arménio não fala no futuro. Ele fala pouco, tal. Eu já estou habituada. E também era uma dificuldade ao início. Agora também tiveste que aprender. Também tive que aprender a respeitar o silêncio. E ele a habituar-se a ouvir-me falar demais. Mas eu falo do futuro e digo, um dia eu não quero ficar sozinha em casa. Ou mesmo os dois aqui velhotes, sem fazer nada em casa, sem termos ninguém para conversar. Sem termos coisas para fazer, sem termos objetivos. Eu não quero ficar aqui em casa. E ele não está da mesma opinião. E diz, mas que ideia à tua? Não. Eu quero ir para um sítio onde eu tenha outras pessoas para falar, onde eu tenha atividades, onde saibam lidar comigo. Eu não quero ficar aqui. E eu tanto tenho falado nisto, que agora, há uns dias, ele diz-me assim, depois vamos para outra casinha, não? Foste semeando a ideia. E eu achei muita piada, que assim, bom, está convencido. Porque, de facto, acho que é muito triste as pessoas sozinhas. Eu gosto do meu canto de vez em quando, sozinha, mas não é muito tempo. Eu gosto mais de partilhar. Por exemplo, hoje estamos aqui a partilhar coisas que eu nunca tinha pensado. Não sei se vai ao acordo, peço desculpa, mas é tão bom poder partilhar coisas diferentes. É tão bom pensar. Que eu não me tinha lembrado de pensar. É tão bom deixar de pensar no negócio, por momentos. E portanto, muito obrigada, estou muito contente de estar aqui. Olha, estamos quase mesmo na nossa reta final para terminar, assim, mesmo para terminar, Leonor, fica a pensar uma coisa que vou só dizê-la, mas não vamos falar sobre isso porque senão vamos aqui todas muito down, lá para baixo, que é, estava-te a ouvir e a pensar, de facto, todas as relações terminam, não é? Seja em separação, seja porque uma das pessoas parte, todas as relações terminam. Precisamos ter essa consciência e não fingir lá, faz de conta que isto vai sempre para sempre. Nada é para sempre. Então, aqui esta nota, sem baixar aqui esta energia boa que tu nos trouxeste, para terminar e irmos embora depois de um grande beijinho e um abraço. A última pergunta, Leonor, o que é para ti um divórcio consciente? O divórcio consciente é aquele que as pessoas conseguiram, o casal conseguiu dialogar e ter consciência de que se quer de facto divorciar e que o futuro é mais risonho, quer para eles, quer para os filhos, com a separação, e não quer dizer que seja uma separação para não se verem. Pode ser uma continuidade até de uma amizade. Não dá, é para ser um casamento. Muito obrigada mesmo, duplo obrigada pela tua presença. Eu gostei muito destes. Obrigada. Fantástico. Obrigada, Leonor. Obrigada, Leonor. Olha, eu gostei muito também. Faz-me falta estas coisas. Foi tão É muito bom. É mesmo um Que maravilha.